Opa, bom, hoje a gente vai começar uma das histórias mais malucas, místicas e emocionantes que a Disney já inventou. Porque antes mesmo de existir Mjolnir, antes da Star nascer e antes de Marcos Dias virar o garoto mais sortudo do universo, tudo começou com um hamster gigante correndo numa roda cósmica. Exatamente, um hamster. Isso aqui já diz muito sobre o tipo de desenho que a gente vai revisitar. Então, sem muita enrolação, vamos começar hoje Star vs as Forças do Mal, do início ao fim e, claro, com muitos detalhes. A linha do tempo de Star vs as Forças do Mal começa lá no berço do universo, quando o pai do tempo decide literalmente ligar a existência. A partir do momento em que ele pisa naquela roda, a própria realidade começa a andar. E é desse início caótico que nasce o Reino da Magia, um lugar impossível de mapear, cheio de energia viva, que funciona como uma fonte de toda a magia conhecida. É dentro desse reino que surge o personagem mais estranho e poderoso de todos, Glossaryck, um ser azul, minúsculo, com voz de idoso preguiçoso e um nível de sabedoria que beira a irritação. Ele simplesmente aparece ali, se autoproclama o guardião da magia e começa a moldar o universo mágico à sua maneira, criando conceitos, regras, poderes e até mesmo gente. E quando eu digo gente, eu tô falando da galera mais braba do Conselho Mágico. Omnitraxus Prime, o Senhor do Tempo e Espaço, Lakmat, o bicho sábio e calmo, Romulus, que vive cristalizando todo mundo, e claro, Recapo. Com o tempo, a vida floresce em planetas, civilizações se espalham e Mjolnir surge como uma dimensão promissora. E prestem atenção, porque é aqui que entra uma das partes mais importantes de toda a história. Os humanos chegando a Mjolnir. De algum ponto aí no futuro, e a série nunca explica muito bem isso, um grupo de humanos cai nessa nova dimensão, descendo juntos, assustados, fracos, até que Glossaryck aparece e faz o que ele sempre faz, né? Dá uma varinha mágica para uma dessas pessoas. Mas não só isso, a varinha também vinha com um bebê unicórnio dentro, meio irritado, meio caótico, e a partir desse momento o destino de Mjolnir muda para sempre. Porque Mjolnir já era habitada por monstros antes, seres esses que também não estavam nem um pouco felizes com a chegada dos humanos. Essa nova rainha criada ali agora usa sua varinha para fortalecer o seu próprio povo, criando guerreiros super poderosos e iniciando assim uma guerra que marcaria séculos de conflito. Os humanos, depois de muito tempo, obviamente vencem, os monstros recuam, mas o clima de tensão nunca sumiu dali. Dito isso, avançando algumas gerações, chegamos na era das rainhas mais brutais da história, Solaria. Essa mulher aqui não brincava em serviço, tá? Ela acreditava piamente numa única coisa: monstros são uma ameaça e precisam ser erradicados. Ponto. E essa mentalidade vai dar o que falar lá na frente. Nesse mesmo período ali, nasce uma garota que vai se tornar uma peça-chave no caos do futuro, Mina Loveberry. No começo, ela era só uma camponesa comum, até ver Solaria lutando sozinha contra uma horda de monstros e vencendo-os como se não fossem nada. Mina, vendo tudo aquilo, fica tão encantada que se oferece como voluntária para se tornar a primeira guerreira solariana, uma espécie de, entre aspas, super soldado, criado com a magia avançada de Solaria. E meu amigo, isso aqui ainda vai dar muita dor de cabeça, tá? Depois de Solaria, a varinha passa por várias rainhas: Eclipsa, Selena, Festivia, Crescenta, cada uma com seu jeito, seu reinado e seus segredos totalmente diferentes uma da outra. Algumas nem tanto, tá? Mas nenhuma tão perigosa ou tão injustiçada quanto Eclipsa, a rainha das trevas. Eclipsa fazia magia sombria, escrevia feitiços proibidos e pior, tá? Se apaixonou por um monstro chamado Globigor. Para os Milmans, o povo que vivia, obviamente, em Mjolnir, isso era uma traição de nível máximo, e como resultado, Eclipsa acaba sendo congelada viva no cristal e apagada basicamente da história. Mas enfim, chegamos agora no ponto crucial da história, da cronologia, a mãe de Star, Moon Butterfly. Antes mesmo de ser a rainha, Moon era só uma garota assustada que acabou vendo uma cena terrível: o castelo ser invadido por monstros depois do ataque do renegado Toph, o lagarto imortal que tinha um dedo faltando. No desespero, ela conversa com Glossaryck, pede ajuda a Eclipsa congelada e faz um pacto terrível. Um feitiço capaz de matar algo imortal. E o preço, cara, quando Toph morresse, Eclipsa seria libertada. Moon aceita de cara, executa o feitiço, arranca o dedo de Toph, expulsa os monstros e se torna assim a rainha de Mjolnir. E assim começa o primeiro grande ciclo dessa história. Partindo agora para o presente, nós chegamos exatamente no momento em que Star Butterfly completa 14 anos. A tradição desse mundo diz que, nesse aniversário, a princesa herda sua varinha mágica, o símbolo máximo da realeza de Butterfly. Só que existe um pequeno detalhe: Star é Star, né? Ou seja, ela é basicamente uma força da natureza ambulante, hiperativa, impulsiva, doce também, mas completamente caótica. O resultado disso aqui eu acho que era óbvio. Em 5 minutos, com a varinha em suas mãos, ela já tá tocando fogo no castelo inteiro. Bem, Moon até tenta manter a calma com toda aquela situação, mas dá pra ver no olhar dela que ela sabe que sua filha vai continuar aprontando cada vez mais. E a decisão dela aqui, para não ter tantos danos, podemos dizer, é basicamente enviar Star para outra dimensão, onde ela não poderia causar tantos desastres assim. E adivinha para qual dimensão ela foi enviada, cara? A nossa, para a Terra, mais especificamente para Echo Creek.
E é aqui que nossa princesa encontra o segundo protagonista dessa história, Marco Dias, mestre em Taekwondo, e que de repente se vê obrigado a dividir sua casa com uma princesa interdimensional que pode abrir simplesmente portais em qualquer lugar, no teto da sala, por exemplo, e transformar qualquer objeto em geleia explosiva. E mano, surpreendentemente, a dinâmica desses dois funciona na hora, tá? Star e Marco viram parceiros de batalha, de escola, de confusão e principalmente da vida. É um tipo de amizade que o desenho constrói devagarinho, mas que a gente sente crescer desde o primeiro episódio, desde o primeiro encontro deles dois. Entretanto, claro, também tem que ter o ponto negativo, né, da história. Com a chegada de Star na Terra, surge um outro problema, Ludo. Quer dizer, não é tão problema, tá? Porque ele é um vilãozinho patético, tá? Histérico e obcecado pela varinha, que agora descobriu onde está. Dito isso, ele juntou uma gangue de monstros e passou a perseguir Star em todos os lugares. Supermercado, escola, qualquer lugar era um ataque na certa. Mas enfrentando essas ameaças ao lado de Marco, que Star finalmente começa a amadurecer. Nem tanto de começo, mas pouco a pouco ela vai melhorando. Dito isso, as suas aventuras continuam ali em segundo plano, até que uma figura icônica das caras, Cabeça Pônei, a melhor amiga de Star desde a infância. E mano, Cabeça Pônei é puro caos, pura energia também. Ela surge literalmente abrindo um portal no quarto da Star e arrastando Marco junto sem nem pedir permissão. Ela tava ali agora fugindo dos guardas do reformatório Santa Olga para princesas desobedientes. Um lugar onde princesas são, entre aspas, reformadas, ou melhor, doutrinadas, sabe? Para se comportarem como bonecas perfeitinhas. Obviamente, Star e Marco não ficam parados, né? Eles acabam se infiltrando lá e causam a maior revolução institucional da história daquele lugar, libertando princesas e virando inimigos jurados da diretora Miss Reinas, que guarda um passado muito mais profundo do que parece, tá? Ah, claro, obviamente, tem outro detalhe que eu esqueci de comentar. Nesse mesmo momento aparece Tom, o ex-namorado demoníaco de Star, convidando-a para o Baile da Lua Sangrenta, um evento mágico onde a luz da lua escolhe duas pessoas e conectam suas almas. Entretanto, eu acho que não saiu como ele estava esperando, porque adivinha quem acaba sendo escolhida? Exatamente, acho que não tem dúvida para ninguém, né? Star e Marco. E mesmo que eles não percebam ali na hora, esse laço vai impactar muito a história inteira lá na frente. Pois é, muita coisa para nossa garota Star. E enquanto ela vive esse turbilhão de emoções, outro problema começa a crescer nas sombras. Ludo novamente. Cansado agora de falhar, ele contrata alguém muito mais perigoso. Um nome que a gente já escutou falar, Toph. E Toph é diferente, a gente já sabe. Ele é frio, calculista, é paciente. Ele não quer só a varinha, como a gente já sabe. Ele quer o fim da magia. Toph começa primeiramente manipulando Ludo, mostrando pra ele que sua liderança é patética e convence os monstros a expulsarem o próprio Ludo do seu próprio castelo. Aos poucos, Toph assume o controle, sequestra Marco e exige a varinha em troca de sua vida. Marco, por sua vez, naquela situação onde não podia fazer nada, implora pra Star não entregar. Mas Star sempre coloca os outros na frente dela, então acaba entregando. Nisso a varinha explode, mas não some. Ela acaba renascendo quebrada, instável, como se estivesse tentando se reconstruir do zero. Sem entender direito o que aconteceu, Star entra no livro das instruções mágicas para procurar respostas. Só que como a magia dela ainda estava confusa e no surto emocional, ela acaba trancando Marco sem querer dentro de um armário sem nem perceber. E lá dentro, meus amigos, Marco encontra um capítulo escrito do jeitinho torto de Star, Minhas Pensas sobre o Marco. Aqui a gente descobre uma coisa bem interessante, porque se tinha alguma dúvida sobre os sentimentos da Star até então, esse momento joga tudo na mesa. E quando o Marco lê esse título, Star acaba sentindo, literalmente, a magia dela reage aos próprios sentimentos, explodindo para fora e ela destranca o armário com um poder que nem sabia que tinha, libertando também Marco. Entretanto, a varinha continuava contaminada, e algo muito mais sério estava prestes a acontecer. Enquanto Star lutava para dominar seus poderes que estavam fora de controle, Ludo, agora sozinho, rejeitado, perdido, encontra a outra metade da varinha caída em Milne desde a explosão. Ele usa um osso e uma pedra para criar sua própria varinha com aquela metade que tinha, se transformando numa versão selvagem e desequilibrada de tudo que já foi um dia. E nesse ponto, sem nem saber, Ludo está prestes a se tornar a maior ameaça de Milne. Mas calma, antes da gente entrar nesse ponto de fato, a gente precisa voltar e ver uma coisa. Porque Star enfrentava um problema muito urgente. Seus feitiços estavam simplesmente ficando corrompidos. Cada raio, cada explosão, cada invocação, tudo saía distorcido, escuro e com um rastro de magia estranha. Glossarik, que sempre fala em charadas, dá uma dica muito boa para ela. Entre dentro da varinha e encontre o que não pertence. Então, Star obviamente entra na própria varinha, um lugar totalmente psicodélico. Lá ela encontra a fonte da contaminação, que era nada mais nada menos que o dedo decepado de Toph. Aquele mesmo dedo que Moon arrancou anos atrás. Aquele mesmo dedo que não deveria existir mais. E agora ele está ali, pulsando magia negra, infectando tudo. Star remove o dedo, purifica a varinha, mas o estrago já estava feito. E enquanto tudo isso acontecia, Ludo finalmente chegou à Terra e roubou o livro de feitiços, junto de Glossarik.
Star, desesperada, ao voltar, tenta resgatar seu mestre assim que descobriu, mas ele parecia estar satisfeito com o que estava acontecendo, como se estivesse deixando ser levado por vontade própria. Então ela acabou não fazendo nada demais naquele momento. Enfim, agora sem Glossaryck, sem livro, com a varinha instável, Star estava mais perdida do que nunca. E é aí que, para lascar de vez, Ludo começa sua transformação definitiva. Com seus novos lacaios, uma aranha gigante e uma águia careca, ele constrói um castelo improvisado numa montanha, totalmente inspirado nos castelos da Butterfly. Só que, bem, grotesco, né? Horrível. No fundo do templo, ele encontra Glossaryck, meditando, e pela primeira vez, o mestre realmente ensina Ludo. Ele explica feitiços complexos, poderes antigos, segredos do livro. Mas tinha um capítulo escondido que Glossaryck tenta impedir que Ludo leia. Entretanto, já era tarde demais. Ludo estava doido por poder, e quando acaba lendo esse capítulo específico, ele é simplesmente possuído por Toph. Exatamente, Toph estava preso dentro do livro o tempo inteiro, e agora ele tinha um plano e um caminho de volta. Enquanto isso, em Milne, acontecia o Dia da Canção da Star, uma tradição onde um bardo cantava a história oficial da princesa. Mas Huberiot resolve fazer algo diferente dessa vez. Ele canta a verdade. Ele cantou sobre Star, sobre seu caos, seus sentimentos sobre Marco, sobre a varinha que estava quebrada, e o pior, ele revelou que Ludo roubou o livro. O reino obviamente entrou em pânico, né? Moon ficou furiosa e Star ficou arrasada. O povo começou a duvidar da princesa. Marco tenta ajudar, mas os sentimentos dele já estavam bagunçados naquele ponto, e é aqui que a primeira grande ruptura emocional acontece. Enquanto isso, na caverna templo, Toph, usando o corpo de Ludo, finalmente revelou seu poder. A alta comissão da magia chegou para confrontá-lo. E mano, esse momento é de gelar a espinha, tá? Eles estavam ali para tentar recuperar o Glossaryck e o livro de feitiços. Lakmet tenta conversar inicialmente, Romulus tenta cristalizar, Recapo tenta abrir um portal para fugir. Mas Toph, como a gente sabe, era um imortal. Ele simplesmente absorve a magia de todos que estavam ali como se não fosse nada e mata Lakmet ali, na hora. Quando Moon finalmente chega no templo para ver o que aconteceu, ela só encontra o rastro da destruição. Ela mal consegue escapar e corre de volta para Star para contar o que estava acontecendo. E é aí que a garota percebe, Toph voltou e agora estava mais forte do que nunca. Star tenta conversar com Marco antes de fugir para Milne, mas quando finalmente abre o coração e admite seus sentimentos, ela tem que ir. Ela literalmente desaparece da Terra, deixando Marco desesperado. E aqui, meus amigos, a história entra em um modo de guerra, porque Star e Moon começam a fugir, tentando achar um jeito de restaurar a comissão. Elas vão até o santuário de Milne, mas o lugar já estava destruído, tomado pela lama preta que antes era pura magia. E nesse momento, Moon finalmente conta a verdade para sua filha. Conta que fez um pacto com Eclipsa, conta que o feitiço usado em Toph veio dela, conta que quando Toph morrer, Eclipsa será libertada. Star obviamente fica chocada. Moon tenta protegê-la, mas Star já sabe o que tinha que fazer. Ela teria que enfrentar Toph. Então ela entrega a varinha à sua mãe e parte sozinha para o castelo, armada apenas com sua determinação e aquela luz interna que a série vem construindo desde o começo. Enquanto isso, o Ludo original acorda, sem lembrar de nada. Ele vê seu templo em ruínas, vê a varinha embutida na própria mão, vê o livro queimado, vê Glossaryck desaparecendo como se nunca tivesse existido. E aqui nós percebemos de fato, Ludo foi só um peão. Toph estava quase totalmente de volta, dando a entender que o reino inteiro estava prestes a colapsar. Star então corre para o castelo Butterfly. Toph já estava lá esperando. A magia estava uma bagunça e o destino inteiro de Milne dependia do que iria acontecer a partir de agora. No castelo Butterfly a situação era desesperadora. Toph estava no trono, manipulando o que restou do poder da varinha como se fosse brincadeira. O rei River estava preso. Marco, por sua vez, tentou liderar uma pequena rebelião improvisada junto de Huberiot e outras pessoas, mas tudo parecia perdido. E é exatamente nesse clima de caos que Star chega. Sem nem hesitar, ela lança o feitiço sussurrante, um dos mais perigosos do livro. A explosão é absurda, a magia preenche o castelo inteiro e do nada tudo ficou silencioso. Ludo fica com os olhos cor-de-rosa brilhantes. Moon se desespera. Marco tenta encontrar Star, mas Star estava presa dentro do corpo de Ludo. E é aí que acontece uma das cenas mais importantes da jornada dela. Ela encontra Glossaryck dentro de um vazio branco infinito, um lugar onde só existe aquilo que nunca foi tocado pela corrupção, a magia pura, o ponto inicial de tudo. Glossaryck olha para Star com uma calma incrível e solta: "Você sabe o que deve fazer." E sim, ela sabe. Ela teria que criar sua própria varinha ali, sua própria fonte de poder, sua própria identidade. Star canaliza essa magia intocada e invoca quem estava adormecido desde o começo da Era Butterfly, o unicórnio de Milne. Essa era a ascensão de Star, é o renascimento da magia limpa, é a princesa finalmente virando a rainha de si mesma. Com seus novos poderes agora, Star rompe o vazio e volta ao castelo. A transformação é instantânea. Asas, brilho, força, cabelo flutuando, essa era a forma de Mulbert, a versão Milman da puberdade.
Toph, que finalmente tinha conseguido seu corpo de volta, mal teve tempo de reagir. Star o encara e simplesmente acaba com ele. Simples assim, sem esforço, sem raiva, sem hesitação, Star destrói um imortal que assombrou sua família por gerações. E com Toph morto, a profecia se ativa. A prisão de cristal de Eclipsa começa a rachar. Após a guerra, depois de tudo ter acontecido, ter se resolvido, acontece um memorial de Lakemete. A população estava abalada, Moon tenta manter a calma e governar, e enquanto isso, Star não para de pensar em Glossaryck. Em um momento de angústia, ela acredita ver o rosto dele refletido na poncheira, como se estivesse meio que tentando falar com ela, sabe? Moon a abraça, tentando a confortar, mas dá pra sentir que Star ainda não tinha superado o que aconteceu. E é aí que tudo treme. Uma onda gigantesca sai do reino da magia, como se algo lá dentro tivesse despertado. Star corre até o poço e vê um brilho, um ser pequenino, uma voz estranha. Glossaryck tinha voltado, mas já não era mais o Glossaryck que a gente conhecia. Ele só estava falando palavras sem sentido, completamente desconectado de tudo. É como se sua essência tivesse sido parcialmente apagada e reconstruída de forma meio inacabada. Mas calma, tá? Que isso aqui é só o começo de tudo. Porque enquanto Star tenta entender o que aconteceu com ele, alguém aparece entre as rosas do jardim. Ela mesma, Eclipsa, a própria rainha das trevas, viva, descongelada, observando tudo com um olhar sereno e misterioso. Ela conversa com Star com total naturalidade, como se fosse só uma pessoa passando, alguma conhecida, e é absurdo como ela parece tranquila no meio do caos. E por incrível que pareça, Glossaryck até se acalma perto dela, um detalhe que acabou deixando Star ainda mais confusa, para saber quem era aquela pessoa. Mas antes que qualquer coisa faça sentido que ela consiga entender o que estava acontecendo, Moon chega, a alta comissão chega, e Eclipse é imediatamente presa como criminosa. Só que dessa vez algo estava diferente, porque Star não aceitava isso. Pela primeira vez, Star bateu de frente com sua mãe e exigiu algo impensável em Mjolnir, um julgamento justo. Nada de tradição, nada de cristalização, nada de esconder o erro da rainha antiga. Ela quer a verdade, quer saber o que aconteceu, e esse desejo é o que vai destruir e reconstruir toda a história da linhagem Butterfly. Star abre as portas da história pela primeira vez. E Eclipsa, bem, Eclipsa estava prontinha para contar tudo. E acredita em mim, o que vinha agora vai virar Mjolnir de cabeça para baixo. Depois de impedir que Eclipsa fosse recristalizada, Star começou a visitá-la na Torre dos Condenados. E aí vinha a surpresa. Eclipsa não parecia nada com o monstro que o livro de histórias descrevia. Ela era calma, educada, engraçada e completamente sincera quando se falava sobre magia sombria. Mas bem, mesmo com esse papo sendo aberto, ela explicando tudo com maior serenidade, Star ainda estava com um pé atrás. Mas, obviamente, não consegui ignorar que Eclipsa poderia sim estar dizendo a verdade. E cara, tudo fica ainda mais complicado quando, durante uma festa para unir os Milmans e os monstros, princesas começam a desaparecer. Monstros somem misteriosamente e adivinha quem aparece? Mina Loveberry, a mesma mina treinada por Solaria séculos atrás. A mesma mina que ainda acredita que os monstros são uma ameaça que precisam ser eliminadas. Star e Marco, por sua vez, investigando isso, flagraram Mina capturando monstros. E é aí que surge a primeira faísca da guerra cultural que vai consumir Mjolnir. E é exatamente nesse caos que nasce a grande revelação. Miss Reynas é Meteora. Exatamente, a diretora psicótica da Santa Olga é, na verdade, a filha perdida de Eclipsa com Globigor. E mano, isso aqui também muda tudo, porque se Meteora é filha de Eclipsa, então significa uma coisa terrível. A linhagem Butterfly atual é falsa. A suposta herdeira da família era só uma garota normal colocada no lugar, enquanto a filha verdadeira de Eclipsa era escondida. Moon entra em pânico, Star entra em dúvida. Eclipse então exige um julgamento de verdade, usando a caixa da verdade. E esse item aqui é simples, é uma caixa mágica que tranca pessoas que mentem dentro. Durante o julgamento, a alta comissão tenta negar qualquer envolvimento nessa troca de bebês, suposta troca de bebês. Entretanto, a caixa obviamente faz com que eles confessem tudo. Eles substituíram a filha de Eclipsa, eles esconderam Globigor, eles manipularam a história para manter monstros longe do trono. Toda a história da monarquia Butterfly desmorona em segundos, e nesta hora Star perde o chão, porque ela percebe uma verdade dolorosa. Ela não é herdeira legítima do trono, assim como sua mãe Moon também não era. Toda a linhagem Butterfly, desde Festiva, é baseada numa mentira. Eclipsa é a verdadeira rainha. A revelação explode em Mjolnir, e as diferenças entre os Milmans e monstros chegam ao limite. Enquanto isso, uma nova ameaça nasce. Meteora, agora depois de abandonar seu disfarce, entra numa espiral de raiva. Ela absorve alma, destrói vilas, avança por Mjolnir como uma verdadeira tempestade viva. Quando Moon e Eclipsa tentam detê-la, o confronto dá terrivelmente errado. Meteora não só escapa, como também altera a mente de Moon e abrindo um portal para o reino da magia, por onde ela foge sem memória alguma.
Sim, a Rainha Moon desaparece, e Mjolnir fica sem governante, sem direção e com um monstro gigante marchando em direção ao castelo. Diante desse caos, Star assume a coroa temporariamente. Marco monta seu próprio grupo de guerreiros, mas cara, nada consegue conter Meteora. Ali, a batalha final entre Star e Meteora começa, e pela primeira vez, a Star fica sem magia suficiente para continuar lutando. Ela estava cansada, drenada, quase derrotada. E é então que Eclipsa surge, com magia sombria, com o olhar de uma mãe que quer salvar sua filha, mesmo que isso machuque ela mesma. Eclipsa consegue sim derrotar Meteora, mas não mata. Ela devolve a criança perdida ao seu estado original, um bebê indefeso. E aí vem o momento que sela o destino de Mjolnir. Eclipsa pega sua varinha de volta, volta para o castelo e assume o trono ao lado de Globgor, seu amor. Mas o mais importante é isso aqui, porque Star não sabe mais quem ela é, não sabe de onde vem sua família, não sabe qual é o seu papel no reino que descobriu que foi construído sobre uma mentira. A única pessoa que parece saber de alguma coisa é Moon, mas ela estava desaparecida em uma dimensão viva que consome memórias. Agora a gente entra no arco final da série, a parte mais madura, tensa e emocional de Star versus as forças do mal, porque tudo que começou lá atrás, a guerra entre humanos e monstros, a mentira sobre a realeza, o pacto da Moon, o dedo de Toph, Solaria, Meteora, tudo converge para esse momento. E a primeira grande missão dessa etapa é clara, encontrar Moon. Star, Marco e o Rei River saem explorando Mjolnir inteira atrás de alguma pista, até que eles chegam a um local totalmente inesperado, a Ilha da Torta, um paraíso bizarro onde tudo gira em torno de tortas, fornos, massas e servidão. E no meio desse caos culinário, adivinha quem eles encontram? Moon, mas sem memória alguma, trabalhando como uma funcionária perfeita numa fábrica de tortas gigantes. E o detalhe adicional é que Moon achava que seu nome era Sky Baker. Quando Star tenta conversar com ela, ela não lembra da filha, do reino, de Globgor, de nada. E é aqui que o desenho dá uma cutucada emocional braba, porque Star, que passou sua vida inteira tentando entender sua linhagem, agora encontra a própria mãe perdida em outra identidade. Só que aí, cara, também vem outra revelação que muda tudo novamente. Moon, na verdade, descende do povo da torta. Star, por sua vez, ao escutar isso, sente o golpe. Moon também sente e tenta entender. E não só isso, o reino inteiro perdeu qualquer noção de quem deve sentar no trono a partir de agora. Mas enfim, com memórias recuperadas agora, mãe e filha tentam escapar da ilha. Só que um outro problemaço explode. A maldição da lua de sangue. Lá no começo vocês se lembram do que aconteceu, né? Quando Star e Marco dançaram sobre aquela luz. A lua escolheu os dois e amarrou suas almas. E agora eles descobrem que essa ligação está interferindo nas emoções deles de forma profunda. E que talvez eles confundiram o destino com o sentimento real. Para quebrar essa maldição, eles precisam ir até a Pedra do Rompimento. Sabendo também que isso apaga exatamente a memória do momento em que a lua os uniu. Eles obviamente fazem o ritual. A lua se desfaz, a lembrança se apaga e Star e Marco saem de lá acreditando que agora são só amigos. É um sentimento agridoce ali, sabe, nesse momento? É bonito, é triste, mas se eu tivesse que dizer uma coisa é que isso era necessário acontecer. Só que bem, novamente, não dá nem tempo de respirar, porque uma força maior estava prestes a rasgar Mjolnir no meio. Enquanto Star agora tenta redefinir sua identidade, Mina Loveberry retorna. E ela não voltou sozinha não, tá? Ela voltou com as guerreiras solarianas, restauradas com a magia secreta de Solaria. Uma força bruta pura, magia explosiva e obediência cega à ideia de que monstros não merecem existir. E adivinha quem reativou esse programa? Uma surpresa, tá? Inclusive, Moon. Exatamente. Cheia de dúvidas naquele ponto, incertezas e medo sobre a história verdadeira de Mjolnir, ela decide apoiar Mina para proteger o reino, na sua visão, né? Entretanto, Mina interpreta isso como uma ordem divina de Solaria e parte para a guerra total com o reino. Enquanto isso, Globgor é libertado por Romulus, que obviamente não queria que Eclipsa subisse ao trono. O povo entra em pânico, Star tenta apagar os incêndios sociais em todos os cantos e a coisa escala até um ponto que virou uma batalha mundial, basicamente. Star, por sua vez, percebeu que ninguém ali realmente quer uma solução. Mjolnir estava preso em ciclos antigos e a magia só estava amplificando os problemas. E nesse ponto, descobrindo tudo isso, ela diz a frase mais importante do final da série: se a magia só traz dor, talvez ela precise acabar. E é aí, meus amigos, que o caminho final se abre. Recapo, Star, Moon, Marco, Eclipsa seguem por sua vez até a Taverna do Fim do Multiverso, um refúgio entre realidades, para se proteger da guerra enquanto decidem o que fazer. Star, por sua vez, estava decidida. Ela quer destruir a magia, toda ela, desde a fonte, no reino da magia. Entretanto, Glossaryck, agora existindo meio que num estado estranho entre lucidez e colapso, avisa algo devastador. Se Star destruir a magia, ela perde Marco para sempre. As dimensões vão se separar, os portais não existirão mais e cada um ficará preso no seu próprio mundo. A cena é pesada,
paralisada ali. Star chora, Marco entende e ele escolhe ficar do lado dela até o final, mesmo sabendo que poderiam se separar para sempre. Os dois se abraçam em uma cena linda, descem pelo portal e entram no reino da magia para realizar o feitiço final. Star, Marco, Moon, Eclipsa e a bebê Meteora se unem, cada um representando uma linhagem, um passado, uma dor, e juntos recitam um feitiço que apaga tudo, e a magia ali morre. Glossaric sorri pela última vez, a alta comissão desaparece, as guerreiras solarianas colapsam, os portais se partem, o multiverso se fecha. Marco e Star se separam à força, cada um cai em um mundo diferente, sem promessa de reencontro. Ou, claro, era o que parecia. Porque quando os dois acordam, um portal aparece. Não é um portal mágico, mas sim um rasgo na própria realidade que tinha sido recém-criada. A Terra que nós conhecemos, de onde vem Marco, e Mjolnir, de onde vem Star, se fundiram em um único mundo. Star corre, Marco corre e os dois se encontram no meio da rua, entre ruínas, florestas e placas de trânsito misturadas ali. Os dois se abraçam e a série termina ali. Não com beijo, não com casamento, mas com duas pessoas que escolheram ficar juntas, mesmo que o universo inteiro tente separá-las. Então bem, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E coloca aí nos comentários também qual parte da história mais te destruiu por dentro. É isso, fiquem bem, bebam água e eu te vejo na próxima. Valeu!